Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa 263 que vai ao ar no domingo, dia 8 de junho de 2025. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. A minha voz está um pouco prejudicada. Essa foi uma semana muito intensa, de muitas aulas, palestras, muitas reuniões, então eu acabo falando muito. E como o tempo teve uma variação de temperatura muito grande, a voz acabou um pouco prejudicada, mas eu acho que dá para tocar o Tributologia. Pessoal, eu preciso falar de um assunto essa semana que é inevitável, eu não tenho como deixar passar a discussão que envolve a solução de consulta COSIT 74 de 2025. A solução de COSIT 74 de 2025, ela trata da incidência do imposto de renda e da CSLL no deságio, no haircut, né, que é oferecido, que acontece nos processos de recuperação judicial. Essa discussão ela é uma discussão muito importante, porque muitas vezes essa exigência tributária ela pode até inviabilizar a figura da recuperação judicial. Porque a verdade dos fatos é que a Receita Federal, com essa solução de consulta, ela está tributando de cara todos os descontos que forem obtidos na recuperação judicial. Então, essa solução de consulta ela traz uma orientação muito clara para que os auditores fiscais da Receita Federal cobrem imposto de renda e CSLL no momento em que o acordo é homologado pela Justiça. Então, nesse caso, logo que o acordo com os credores for homologado, já é devida a incidência do imposto de renda da CSLL sobre os descontos, né? E isso está muito expresso na solução de consulta, né? Eu vou até ler aqui um pedaço aqui da solução de consulta que deixa muito claro. Deixa eu ler para vocês aqui, olha, o deságio, haircut, obtido pelo devedor no âmbito da recuperação judicial equivale a uma insubsistência ativa, cuja receita deve ser reconhecida e oferecida à tributação quando da homologação do plano de recuperação judicial. Esse é um instante que se considera definitivamente constituída a situação jurídica que deu ensejo à renda auferida pelo devedor. Data massicíssima vênia, eu sou obrigado a discordar desse conceito que a Receita Federal trouxe, né? Eu acho que esse assunto é um assunto que vai gerar discussão e eu não tenho a menor dúvida sobre isso. E o motivo é muito simples, né? No momento da homologação do acordo, o deságio ele não se concretizou. Não se concretizou efetivamente na maioria dos casos. O que eu vou falar aqui é o seguinte: eu estou falando do caso de recuperação judicial, que muitas vezes o pagamento da dívida é diluído. O desconto acontece e o pagamento da dívida é diluído por anos a fio. Se, obviamente, o desconto foi imediato e o pagamento foi imediato, o benefício é imediato. Aí eu vou concordar com a solução de consulta da Receita Federal. Agora, eu não posso aplicar essa solução de consulta da Receita Federal em qualquer caso de haircut, por um motivo muito simples. Porque, efetivamente, a tributação só pode existir quando há uma riqueza externalizada. E, nesse caso, a empresa ela tem um benefício com o desconto. Esse benefício é tributável? Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Esse benefício tem que ser tributado. Agora, o grande problema que eu vejo é você tributar sem que o benefício seja aproveitado. Então eu não tenho grandeza econômica a ser tributada no momento da celebração do acordo, né? Gabriel, mas por que não tem grandeza? Porque se a empresa descumpriu o plano, por exemplo, alguma coisa deu errado, ela descumpriu o plano, essas dívidas voltam ao valor original, né? E aí você não tem justificativa para tributação, porque você não tem o aproveitamento do benefício econômico. Então, nitidamente, na minha opinião, a tributação do desconto no momento da homologação, que é um entendimento esposado pela Receita, é um entendimento que, a meu ver, ele não pode preponderar, ele não pode efetivamente ser aplicado. Então, essa solução de consulta, para mim, ela tem que ser objeto de mandado de segurança, né? Tem que ser objeto de mandado de segurança, porque, veja, se a empresa ela é obrigada a recolher o tributo no momento da homologação do acordo, ela vai ter que pagar o tributo antes mesmo de começar a pagar os credores. Já parou para pensar nisso? Ou seja, nesse caso especificamente, a empresa vai pagar para a União imposto de renda e CSLL por um desconto que foi concedido num acordo que ainda não foi realizado e os credores vão ficar para receber depois, sabe? Você imagina, gente,
a impossibilidade financeira de uma empresa em RJ para pagar tributo e não pagar os credores. Ou seja, vai ter que ser calculado esse montante do tributo para que a empresa possa efetivamente efetuar esse pagamento. Então, na minha opinião, esse entendimento da Receita ele praticamente inviabiliza a recuperação judicial. No caso concreto que gerou essa solução de consulta, foi uma empresa em RJ que teve um desconto de 80% da dívida por meio do plano aprovado. E aí ela teve a dúvida, né, se esse ganho deveria ser tributado. E aí, efetivamente, fez a solução de consulta. Eu, Gabriel, sendo bem sincero, eu sempre digo o seguinte: se eu sei que a resposta é não, é melhor nem perguntar, sabe? Se eu sei que a resposta é não, é melhor nem perguntar. Então, assim, eu jamais faria uma solução de consulta. Eu, Gabriel, jamais faria uma solução de consulta nesse caminho. Aí você vai falar assim: ah, Gabriel, então o melhor é você não fazer a solução de consulta e tomar um auto de infração depois? Cara, eu não sei se efetivamente é melhor tomar um auto de infração depois, porque, querendo ou não, você consegue questionar esse auto de infração. Agora a empresa ela tem a certeza que ela vai ser tributada. Então ela não pode fugir de recolher o tributo. Ela vai ter que ajuizar uma ação judicial de qualquer jeito. Ou ela vai ser inadimplente. Então eu prefiro correr o risco de ser tributado ou não do que ter a certeza de que vou me dar mal. Toda pergunta que você sabe que a resposta é não, eu, Gabriel, prefiro não perguntar, né? Eu prefiro ficar, pelo menos, com o benefício da dúvida. Mas no caso concreto, a empresa então se deu mal, porque ela vai ser tributada sem ter disponibilidade econômica, né? E detalhe, sem a certeza que o plano vai ser cumprido. E o mais interessante é que se o plano não for cumprido, vai ser decretada a falência. Ou seja, só quem ganha nessa brincadeira dessa solução de consulta da Receita é a Receita. Só quem ganha é a União. Entende? Então, assim, isso está muito expresso lá no artigo 73, inciso 4 da Lei de Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101 de 2005. Né? A dívida volta a ser a dívida original e é decretada a falência da empresa. Então, gente, o desconto, a disponibilidade econômica, efetivamente, ela só existe, ela só é definitiva após a ocorrência da quitação. E aí eu acho que a Receita erra porque tem um fundamento jurídico para isso. O artigo 117 do Código Tributário Nacional, ao tratar das condições em matéria tributária, ela deixa muito clara a diferença entre condição resolutiva e condição suspensiva. Então, rapidinho, um parênteses aqui. O que é condição? Condição, lá no direito civil, é evento futuro e incerto. A gente aplica o direito civil no direito tributário, a gente aplica o direito privado no direito público por força do artigo 110 do próprio CTN. E aí que está o detalhe. O desconto ele só vai ser definitivo se ocorrer o evento futuro incerto. Então nós estamos diante de uma condição suspensiva e não de uma condição resolutiva. Né? O benefício efetivamente vai ser só se o indivíduo efetuar o pagamento daquelas parcelinhas. Caso contrário, ele perde o benefício e volta à dívida integral e vai ser decretada a falência. Então, nesse caso, a tributação só pode acontecer caso se concretize a condição, caso se concretize o evento futuro e incerto, que é o que está disposto no artigo 117 do CTN, percebe? Então, esse é o raciocínio correto. A conclusão da COSIT da Receita Federal, para mim, é meramente arrecadatória, sabe? Por quê? Porque, efetivamente, eu não tenho grandeza econômica tributável no momento da celebração do acordo. Não tenho, tá? Então, nesse caso, gente, eu particularmente acho que não é condição resolutória, tá? Eu acho que efetivamente é uma condição suspensiva. O direito efetivamente da Receita só vai acontecer se for pago o parcelamento, tá? Não acho realmente que essa necessidade de registro na contabilidade dos valores de desconto como receita e a tributação nesse momento é correta, sabe? Eu não acho. Até porque a Receita não vai devolver o dinheiro depois e a empresa não vai conseguir seguir com a sua recuperação judicial. Não vai conseguir seguir com a recuperação judicial, sabe? Então, tecnicamente, na minha opinião, se a lógica da recuperação judicial é manter a continuidade da empresa, dar a ela condições de continuar, dar a ela um respiro para ela seguir seu tributo no início desse acordo, eu efetivamente tiro esse respiro, tiro esse ar que ela recebeu a mais para ela conseguir seguir em frente, sabe? Então, esse reconhecimento contábil de receita no momento da celebração do acordo na minha opinião, um equívoco muito grande,
Porque, assim, nesse caso especificamente, eu posso inviabilizar a recuperação judicial. Você fere o caixa da empresa. Você sangra a empresa no momento da aprovação do plano. Sabe? Então, o que acontece? O correto seria reconhecer o benefício parcela por parcela. Aí eu até concordo. Vai, vamos lá. Parcela por parcela, eu vou lá e reconheço contabilmente que o desconto aconteceu e aí eu pago a tributação. Tá bom, beleza. Que não espere até o final. Que a gente busque um meio termo nessa história, sabe? Mas que não haja a tributação integral no momento da celebração do acordo. Eu não consigo efetivamente pensar na disponibilidade econômica que atrai essa tributação. Então, na minha singela opinião, a solução de consulta 74 de 2025, ela viola toda a lógica da recuperação judicial, ela viola toda a lógica da tributação, porque ela tributa efetivamente uma grandeza que não existe, que só vai existir caso aconteça o evento futuro incerto, que é a quitação das parcelas durante esse acordo, o cumprimento desse acordo homologado para que haja a recuperação da empresa. Portanto, eu acho que agora a gente tem mais um fundamento para a judicialização. As empresas já sabem que vão ser tributadas. Por quê? Porque a solução de consulta ela vincula. Então os auditores fiscais vão autuar sempre que acontecer isso. Então eu, Gabriel, particularmente sugiro que nesse caso cabe tranquilamente um mandado de segurança preventivo para evitar essa tributação, afastar a aplicação da solução de consulta, porque efetivamente ela viola a lógica do direito empresarial e a lógica do direito tributário, uma vez que tributa uma grandeza que, repito, não existe. Bom, esse foi o Tributologia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam esse vídeo, compartilhem. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube. Se você está ouvindo na sua plataforma de podcast, por favor, também avalie para que mais pessoas possam saber que semanalmente a gente tem aqui uma discussão tributária de qualidade, gratuita, para que todos possam ter acesso a esse direito tributário que muitas pessoas desconhecem. Espero que você tenha gostado. Um beijo grande e semana que vem, se Deus quiser, tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera!